Questão 11. No que se refere à erupção dentária, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver as assertivas. 1. Os incisivos inferiores erupcionam após os caninos inferiores. Aqui também tem um grande erro na questão. Ele não fala se é decida ou permanente, mas como é praticamente igual, tirando que não tem a série pré-molar, vamos pensar aí. Tanto os incisivos inferiores, tanto na dentição decídua como na dentição permanente, são os primeiros dentes a irromper. Né? Então, o bebezinho, o primeiro dente que nasce, né? Pensando numa erupção normal, né? Seriam os incisivos inferiores. A criança que vai trocar os dentes, o primeiro dente que ela troca, os incisivos inferiores. Então, não é após o canino, é antes. Tá? Então, aqui, tanto para decídua como para permanente, essa alternativa está incorreta. Então, a gente já tira aqui, ó, três alternativas, tá? Já ficamos entre duas. A gente sabe que só uma vai ser verdadeira. Os segundos molares erupcionam antes dos primeiros molares. Se são segundos molares, vai ser depois do primeiro, tanto na decídua como na permanente. Então, na dentição decídua, quem vem primeiro? O primeiro molar, depois o segundo molar. Na dentição permanente também, por volta dos 6 anos, irrompe o primeiro molar e depois, só por volta dos 11 anos, vai irromper 12 anos os segundos molares. Então, essa daqui está também errada, bem básica, só sobrou a 3, né? Porque essa daqui é falsa, a gente já tirou aqui, ó, já temos a resposta. Os caninos erupcionam antes dos segundos molares. Sim, os caninos irrompem antes dos segundos molares. E tanto para a dentição decídua e para a permanente. Aqui poderia causar uma confusão para quem pensar só na permanente, né? Porque na dentição decídua você tem os incisivos inferiores, os incisivos centrais superiores, inferiores, centrais superiores, laterais inferiores, laterais superiores, ou pode vir primeiro os superiores, depois inferiores. Aí rompe primeiro molar, depois canino, depois segundo molar. Então, é antes do segundo molar? É. Na permanente também, tá? Porque primeiro você troca os dentes, irrompe os caninos, que geralmente são os últimos dentes a irromper, mas o segundo molar vem posteriormente, tá? Então, aqui tá correta a 3, só a 3 é verdadeira, tá? Então, só que aqui na permanente, o que eu falei que podia confundir, porque algumas crianças irrompe primeiro o permanente e depois troca o canino. Então, às vezes é concomitante, poderia induzir ao erro essa questão, mas a segunda é claro que está errada, então só a 3 é verdadeira. E a primeira também é óbvio que está errada, então já daria para responder. Questão 12. No que se refere ao desenvolvimento da dentição, analise os seguintes itens e a seguir marque a correta. 1. A dentição permanente é comumente chamada de dente de leite. Gente, até meu filho de 6 anos responderia essa questão, né? Pelo amor de Deus, a permanente, a decídua é conhecida como dente de leite porque o dente tem a cor de leite, né? Ele é mais branquinho. Então, a dentição permanente não é comumente chamada de dente de leite, né? Então, isso aqui foi bem pré-primária, essa já está errada, já tiramos a A, já tiramos a D, já tiramos a E, só sobraram duas alternativas. 2. Aproximadamente aos 12 anos de idade, a criança já pode apresentar em sua dentição apenas os permanentes? Sim, pode, até um pouco antes disso, né? Geralmente a média, né? Quem rompe aí o segundo molar acabou, tá com toda a dentição permanente. Geralmente meninos demoram um pouco mais, podem chegar até aos 13 anos, né, para ter toda a dentição permanente, mas algumas crianças até antes disso, mas geralmente aos 12, a grande maioria já está apenas com os dentes permanentes. A 2 é verdadeira, então a gente já sabe que não é a C, né, e que a C vai estar errada. 3. A dentição decídua não influencia no desenvolvimento da fala? Claro que influencia. Imagina uma criança sem dente, né? Ela não ia nem falar corretamente. Alguns fonemas, como P, D, você precisa apoiar no dente. A falta dele, né, vai causar alteração de fala. Então, claro que interfere, sim, por isso que a gente tem que fazer a manutenção dos dentes no arco até o momento correto de romper. Então, a errada é a alternativa, a correta é a alternativa B, que apenas o item 2 é verdadeiro. Essa caiu, né, na prova para clínico, então esse é um detalhe bastante importante.
No que se refere aos ameloblastomas do tipo sólido convencional intraósseo multicístico, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Afirmativa 1. Raramente são assintomáticos. Na verdade, essa parte está errada. Por quê? Normalmente são assintomáticos. Dificilmente elas têm sintomatologia, as lesões de ameloblastoma sólido convencional. Por quê? Porque para ter sintomatologia tem que ter uma infecção secundária para promover um quadro doloroso. Se não acontecer essa infecção secundária, dificilmente, mesmo os ameloblastomas de tamanho grotesco, gigantes, eles normalmente não doem. Então, só vai doer normalmente quando tem uma infecção secundária. Então, na grande maioria dos casos, são assintomáticos. Raramente são sintomáticos, tá? Então, é raro os casos sintomáticos. A parte segunda está certa, as lesões menores são detectadas ao exame radiográfico. Só dá para fazer pelo exame radiográfico, não tem outro jeito, né? Ah, tomografia, mesma coisa, né? Afirmativa 2. Nos tumores de crescimento de forma aguda, não há o envolvimento das raízes dos elementos dentários na região dentária envolvida. Sim, existe sim, né? Tanto nos, mas principalmente nesses tumores de crescimento de forma aguda. Acontece o envolvimento de raiz, pode acontecer em absorção de raiz. Então, existe sim, né, o envolvimento da região dentária, tá? Pode deslocar o dente. Então, existe esse envolvimento. E a 3, a lesão pode crescer lentamente. Normalmente é o que acontece. A amelioração não é rápido que aparece. Quando a gente vê aquela lesão grande, ela veio já de forma lenta. É que como não dói, quem que vai procurar o atendimento, né? Acaba não procurando. Daí fala aqui, formando massas e atingindo proporções grotescas. E forma mesmo. Já vi ameloblastomas gigantes. Porque não dói, né? E aí o paciente acaba não procurando. E a dor e a parestesia são incomuns em tumores grandes. Aqui, de novo, só vai acontecer dor se o paciente, né, tiver o ameloblastoma infectado. Então, somente a afirmativa 3 está correta. Agora, mais uma questão de tumor odontogênico aqui, ó. No que se refere às lesões odontogênicas, analise os itens a seguir e, ao final, analise a alternativa correta. Vamos falar dessa primeira, porque eu não falei de cistos, mas é importante, né? O cisto dentígero forma-se associado à coroa de dentes incluso. Até aí tá certo, tá? Então lembrem-se, gente, cisto dentígero, ele está associado a coroas de dentes inclusos, tá? Então, cisto dentígero, sim, está associado à coroa de dentes inclusos. Qual o dente incluso que a gente mais encontra? Terceiro molar, inferior. Então, é nessa região que a gente mais vai encontrar cisto dentígero. Agora, ele fala que apresenta imagem radiolúcida multilocular? Não! Na grande maioria dos cistos, eles apresentam imagem radiolúcida unilocular. Ah, Darcy, mas existem cistos que apresentam imagens multiloculares? Existe. Por exemplo, o queratocisto pode apresentar imagem multilocular, mas não é o padrão. O padrão, o normal, o geral de cistos é imagem radiolúcida unilocular. E cisto dentígero não vai formar imagem multilocular. Então, esse é um detalhe bastante importante. Se você vê um terceiro molar incluso que tem uma imagem multilocular, provavelmente essa lesão não é um cisto dentígero. Pode ser um amelo, pode ser um queratocisto, pode ser qualquer uma dessas lesões. 2. Mixomas odontogênicos são tumores mesenquimais. Tá certo aí, né, até aí. Que se manifestam como lesão radiolúcida, uni ou multilocular. Outro detalhe, toda lesão multilocular, lembrem-se disso, tá, gente? Isso é muito importante que você saiba. Toda lesão multilocular, ela pode ser unilocular. Toda. Vai depender do tamanho. Uma lesão multilocular pequena, ela vai começar como uma lesão unilocular.
Então, esse é um detalhe bastante importante que você tem que guardar. Porque todo mundo pensa, ameloblastoma é sempre multilocular, mixoma também é sempre multilocular. Darcy falou que é degrau de escala, teia de aranha ou raquete de tênis. Mas toda lesão multilocular pode começar como uma lesão unilocular, que podem conter finas trabéculas de osso remanescente, por vezes arranjada em ângulo reto umas com as outras. Esse ângulo reto forma que tipo de padrão? Degrau de escada, teia de aranha ou raquete de tênis. Então, essa afirmativa 2 está correta. E a 3, o tumor odontogênico adenomatoide, conhecido como tumor de Pindborg, está errado, né? Por quê? O tumor de Pindborg é o tumor odontogênico epitelial calcificante. Então, lembrem que o tumor de Pindborg ele é um tumor que pode ter áreas radiopacas no seu interior. É uma lesão radiolúcida, podendo ter áreas radiopacas. Essa é a característica do tumor de Pindborg, que não é o tumor odontogênico adenomatoide, é o tumor odontogênico epitelial calcificante. Ele ocorre preferencialmente em pacientes jovens na região anterior da maxila. O adenomatoide, sim, tá? Só que o que está errado é que ele não é o tumor de Pindborg. Esse é um detalhe muito, muito importante, tá? O tumor de Pindborg é o tumor odontogênico epitelial calcificante. Qual a área anterior da maxila? A região de canino, principalmente. Geralmente canino incluso pode estar. Então, o tumor odontogênico adenomatoide, ele pode estar relacionado com o canino incluso. É uma região muito frequente de encontrar o tumor odontogênico adenomatoide. Então, aqui nessa questão, a alternativa correta é a afirmativa 2. Na oração, enquanto ele vivia a vida de um mortal bêbado e pagão. E aí pede a classificação, né, desse enquanto. Gente, o enquanto, ele funciona como conjunção que traz a ideia de tempo. Isso aqui é conjunção temporal. Traz a ideia de tempo. Então, conjunção, gabarito, letra A. E aí, já que caiu, né, esse sentido aqui de tempo, vamos colocar alguns exemplos de outras conjunções que tragam, né, esse sentido para o meu texto. Olha só, conjunção temporal. Sentido de tempo. Quem são os conectores? O quando. O logo que. Cuidado, gente, não é o logo. É o logo que. Porque o logo sozinho, né, ele é mais um conector de conclusão. Eu estudei, logo passei, certo? Aqui é a ideia de tempo mesmo. Logo que acordei, logo que cheguei ao trabalho, né? Então, meu logo que, sentido de tempo. Do mesmo jeito, o assim que. Assim que terminei a atividade, assim que almocei, né? Então, quando, logo que, o assim que, o desde que. Desde que sou pequeno que escuto essa história. Desde que. E o enquanto está aqui na jogada, tá? O enquanto. Outro interessante, considerando a banca de vocês, mais interessante ainda, é o mal. Mal com L. Esse mal, gente, ele também com essa ideia de assim que. Vou deixar um exemplo aqui com ele, tá? Olha só. Mal terminei a atividade, enviaram outra. Mal terminei a atividade, enviaram outra. O sentido de assim que terminei a atividade, logo que terminei a atividade, certo? Então, questão 2, gabarito, letra A. Então, ó, quanto à superfície do implante, podemos afirmar que o tipo de superfície é muito importante para a ossa integração,
Sim. O tratamento da superfície consiste em adicionar alguma característica que atrai as células formadoras de tecido ósseo para a superfície, fazendo com que o osso se deposite mais favoravelmente sobre o implante, melhorando a integração. Sim, as rugosidades são muito importantes para melhorar a integração e são criadas por multiplicação ou adição. Aí aqui tem uma pegadinha, né? Elas são criadas, aqui é pegadinha de matemática, né? A gente viu. Ou é subtração ou adição, né? E não multiplicação. Ok? Então, qual é a alternativa correta? Então, somente 1 e 2 estão corretas. Alternativa D. Tá? Olha só como tem questãozinho de implante. Como se sabe, os pilares protéticos são dispositivos utilizados para fazer ligação entre o implante e a prótese, também são conhecidos como transmucoso, transferente, conectores, intermediários, conexões, conectores, avulso, branco, côncavo, simétrico, assimétrico, perpendicular, transmucoso, transferidos e portáteis. Gente, né? Quem que é? Pilar, tá? Pilar, não é gengiva, é pilar. Intermediário, conexão, conectores. Tá bom? Pilar protético.